Olá, você que está ligadinho aqui no programa Sou Bem Sucedido aqui na BMC News, o nosso encontro semanal. E olha, deixa eu falar uma coisa para você logo no começo do programa. Eu sei que você tá vendo aí um QR Code, tá? E esse QR Code é porque a BMC News, uma parceria com o Sou Bem Sucedido, você escaneando agora, você vai escanear com o seu celular e você vai cair diretamente com a Nathalie, você vai conversar com ela e você tem direito a ter, durante um mês, mentoria com Paulo Moraes e comigo, tá bom? Um mês. Você quer ter mentoria? Quer ser bem sucedido em todas as áreas da vida? É fácil. É só você escanear, porque você que está ligadinho aqui na BMC News, você pode ter essa oportunidade, tá bom? E você sabe que toda semana a gente traz um convidado novo aqui para contar um pouquinho da sua trajetória, falar um pouquinho da sua profissão, falar um pouquinho de como está o trabalho que ele está fazendo. E hoje a gente trouxe o mestre do paisagismo, né? Você que gosta de paisagismo, tem muita coisa aí que você anda por São Paulo, Rio de Janeiro, você vai ver que tem muita coisa que ele fez aí, tem a assinatura dele, tá bom? E hoje a gente trouxe aqui para conversar com a gente nada mais, nada menos do que Eduardo Funari. Eduardo, que bom receber você aqui, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, o prazer é nosso. Como é que você está? Eu tô bem. Você é paulista ou não? Sou paulistano. Você nasceu em São Paulo? Sim, em São Paulo, no Brooklyn. Ah, no Brooklyn, entendi. E como é que era como é a formação familiar? Porque todo mundo foi pro lado do paisagismo, não foi? Seus pais já eram dessa área? Como é que... Então, é interessante isso, né? Na verdade, sou eu mais 3 irmãos, né? Uhum. Sendo que uma é veterinária, um advogado, outro administrador de empresa. Uhum. Mas talvez essa paixão pela agronomia, pela área agrária, né, veio do meu pai, que meu pai, apesar de ser administrador de empresa, ter comércio, negócio, ele sempre foi apaixonado por fazenda, por terras, né? Uhum. Desde muito pequenininho, meu pai me levava para uma fazenda que nós tínhamos na Serra do Japim, em Jundiaí. Legal. Com 4 anos de idade, eu tinha já tinha um cavalinho lá, e meu pai tinha os cavalos dele, e a gente saía em Jundiaí, parava os carros lá, e a gente saía a cavalo, rodando toda a fazenda, e meu pai era empreendedor, ele gostava disso, né? Então ele tinha uma suinicultura de grande porte, ele tinha uma avicultura, ele produzia praticamente todos os ovos fornecidos para a cidade de Jundiaí. Caramba. Isso nós estamos falando da década de 70 e tal, né? Legal. Então, e ele sempre teve esse vínculo muito forte com terra, e ele sempre me levou junto com ele nessas empreitadas dele, e minha paixão por agronomia, tenho certeza hoje que veio desse contato que meu pai me pôs desde muito pequenininho com a natureza, com fazenda, com produção agrícola, né? E isso foi se desenvolvendo em mim, né? Eu me formei no colegial, depois fui fazer a Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Uhum. Me formei agrônomo e aí não voltei mais para São Paulo, né? Voltei muito tempo depois, já com uma empresa de paisagismo que me consome o tempo todo aqui em São Paulo, hoje na capital. Mas você ficou em Minas, então quando você se formei, voltei para São Paulo, mas fui morar no interior. Ah, tá. Então eu cuidava de uma fazenda que era do meu pai, né, na época. Ah, você foi tocar os negócios do seu pai? Fui tocar os negócios do meu pai. E a gente tinha produção de leite, a gente tinha criação de cavalo. Isso aqui em Jundiaí? Não, isso já em Boituva. Ele já tinha se desfeito daquela fazenda, já estava numa outra área. Legal. Onde a gente foi desenvolver. Quando eu me formei, meu pai falou, vem me ajudar. E eu tinha a opção de ir para o mercado ou trabalhar com ele, e fui trabalhar com meu pai. Isso foi talvez o que me direcionou para onde eu estou hoje, né? Porque foi em função das dificuldades, né, de trabalho, de ganhar dinheiro, de sustentar, cuidar de uma família. Eu comecei a dar consultoria, cuidando da minha fazenda, né? E o negócio foi expandindo de tal forma que algumas coincidências da vida eu cheguei no paisagismo. E o paisagismo entrou aí na sua vida? Foi nesse momento? Porque eu passei muitos anos prestando consultoria para grandes fazendas, né? Criações de cavalo, produção de feno. Então eu cuidava dos meus negócios e prestava consultoria para aumentar minha renda, porque já era casado, já estava com 3 filhos lá, com 27 anos já tinha 3 filhos, né? Sim. Então eu precisava sustentar a molecada e tinha que correr atrás. Sim. Então era um trabalho árduo, que eu tinha que cuidar dos meus negócios e prestar consultoria. E aí eu fui conhecendo muita gente, né? E numa dessas pessoas que eu comecei a dar consultoria, era dono de uma construtora que executava muito paisagismo, né, nos empreendimentos dele, né? E quando ele pediu para eu executar o paisagismo da casa dele, aí nós tivemos contato com o paisagista que projetou a casa dele, e aí foi a questão, foi a mudança que aconteceu, que ele falou, olha, daqui para frente, todos os teus projetos, eu quero que você consulte o meu engenheiro agrônomo, que deixou o jardim da minha casa, o paisagismo da minha casa em ordem, e daqui para frente você vai ter que conversar com ele, né?
E aí eu montei uma pequena empresa que rapidamente cresceu, se expandiu muito, né? Eu tive que largar toda a minha área agrícola de consultorias para cuidar do meu negócio. Isso já se vão seus 24 anos aí. Não, o que é legal, a gente tá aberto a oportunidades, né? Porque imagina só, você tava lá no que você gostava, né? Tipo, tô ali na raiz, tocando meus negócios. Mas o network, você tá aberto às oportunidades, né? Isso mudou tua vida, né? Completamente. Meu pai falava uma coisa que eu brincava na época, né? E ele falava, na vida tudo são contatos, né? Sim. E hoje eu não tenho a menor dúvida que meu pai estava certo, né? Então, com todos os contatos, os leques de opções que eu abri na minha vida, e nunca pus os ovos num cesto só, né? Quando apareceu essa oportunidade do paisagismo, eu não conhecia absolutamente nada. Eu tinha o conhecimento técnico e agronômico, mas a vivência de paisagismo, as espécies, as coisas, eu tive que fazer uma adaptação do meio rural para o meio urbano, muito rápido, né? E trazer isso para o meu dia a dia, né? E essa mudança de performance foi muito interessante, né? A adaptação do meio rural para o meio urbano me trouxe muita técnica que eu trouxe do meio rural que não se fazia no meio urbano. E isso foi um grande diferencial da minha empresa, né? Eu consegui trazer tecnologia que no paisagismo não tinha, né? Então nós conseguimos evoluir de forma muito rápida prestando serviços de mais qualidade, com mais técnica, com mais programas de controle de solos, de recuperação de adubações, técnicas que não existiam antigamente no paisagismo. Sim. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas você fez assim vários projetos fantásticos assim, que são referências hoje no Brasil, né? Essa questão da agricultura, do urbano, de você trazer, né? Você acha que por você ter morado em São Paulo, mas gostar da roça, podemos assim dizer, né? Foi mais fácil você fazer essa união ou foi um estalo que deu? Como é que é interessante isso, né? Você olha para trás hoje, essa mudança de performance foi muito grande, né? Que eu tava, apesar de eu ter nascido em São Paulo, eu tinha me desvinculado da cidade e estava no meio rural, né? Sim. E a oportunidade apareceu no meio urbano, né? A grande oportunidade. Que loucura, né? Mas na verdade eu não sabia onde eu estava pisando. Eu entrei para dar uma simples consultoria e de repente o negócio explodiu, né? Porque existia uma carência gigantesca na área técnica na parte que eu faço, né? E quando eu já me vi com uma empresa já crescendo de forma assustadora e necessitando de mim full time, né? Foi quando eu tive de me desvincular de tudo que eu tinha no interior para cuidar do meu negócio, crescer e se desenvolver. Ou seja, começou com o plano B e depois se tornou o seu plano A. Exatamente. Pelo fato de eu sempre entender que eu nunca posso deixar os ovos na mesma cesta, eu nunca deixei passar nenhuma oportunidade que apareceu na minha vida, né? E é isso, pessoal. É isso que ele está falando. Você não pode deixar de ter a oportunidade de entender que o plano B ele se faz necessário na vida de todo mundo. Então eu já quero até aproveitar aqui para convidar você no dia 23, 24 e 25. Vamos fazer uma imersão 100% gratuita, você não precisa pagar nada. Hoje nós vamos ensinar você a fazer essa construção de plano B, tá bom? É só você se inscrever, tá bom? É 100% gratuito, em algum lugar da tela aqui vai ter um lugar para você se inscrever. É 100% gratuito, se inscreva, porque como ele disse, não dá para colocar os ovos numa cesta só. E aí, isso que você aprendeu com o seu pai fez você estar sempre ligado a essas oportunidades e aí se tornou o seu plano A, né? E a roça, como é que foi você deixar... Porque o coração ficou lá também, né? Eu fico imaginando, cara, né? Imagina desde pequeno, andando de cavalo, cuidando das coisas. Aí você vê que a grana que tava no plano... Não tava mais no plano A, tava no plano B e você tinha que inverter, cara. Como é que foi essa... É uma decisão... Você tem que ser frio calculista, não tem jeito, né? Não tem jeito. Na verdade, eu precisava cuidar da minha família, cuidar do meu futuro. E eu vi que a grande perspectiva estava nesse negócio, né? Sim. Apesar de que eu sou apaixonado pelo meio rural e ainda brinco que ainda vou comprar um negócio para eu brincar, não mais como negócio, né? Para eu me divertir, porque eu sinto falta disso. Aí que tá o problema, aí vai virar um plano B também. Esse é o perigo. É o perigo. Mas o coração ficou lá, mas você tinha entendido esse chamado de ir pro paisagismo e vir para a área porque urbana. Quando eu entrei nessa área, eu senti que existia uma carência gigantesca da parte técnica, né? Sim. E eu vi que em terra de cego tem quem tem um olho é rei, né? Exato. E eu vi a grande perspectiva. Eu falei, pô, isso aqui dá pra gente fazer um monte de coisa legal, né? E comecei a fazer. Intuitivamente comecei a fazer. E as coisas começaram a dar muito certo.
e a gente começou a crescer muito rápido, né? E aí eu tive que me aprofundar no meu negócio, largar tudo que eu tinha e falar, não, agora eu sou urbano, agora nós vamos ser o agrônomo urbano, nós vamos ser uma empresa de paisagismo urbano, nós vamos ser o paisagista urbano. E vamos trazer as melhores técnicas para essa área que é carente. Sim. Né? Até hoje é carente, até hoje falta tecnologia, até hoje falta inovação. Né? Então esse foi o diferencial que tem sido até hoje da nossa empresa. Você já foi para Israel alguma vez ou não? Ainda não. Cara, eu fui para Israel e uma das coisas que mais me chamou a atenção, cara, é quanto é florido um lugar que é deserto, cara. É impressionante. Então você vai em lugar assim que tá aquele calor de 40 graus, uma sensação térmica de 50 e os jardins, as coisas mais bonitas, né? Ou seja, o que você trouxe para cá, para o Brasil também, é de ter essas experiências desses países, de você ter lugares bonitos, né? E de qualidade, podemos assim dizer, né? Então, é interessante isso. Você falou de Israel, né? Uhum. Hoje nós temos nossa empresa fornece sistemas de Israel, de irrigação, que foram criados por Israel. Né? Nós usamos tecnologia de plantio hoje, de árvores nativas, com polímero desenvolvido por Israel. Porque eles não têm água. Eles não têm água e não têm solo, eles têm areia. Exatamente. Né? Então eles conseguem produzir na areia sem água, né? Então eles têm que maximizar tudo que eles têm disponíveis, porque eles estão lá numa situação muito delicada, né? Um dia eu participei de um seminário de produção de gado de leite com israelenses, né? E quando eles apresentaram aquela parafernália de tecnologia, eu levantei a mão e falei, olha, quanto custa um litro de leite em Israel? Ele falou, para nós não importa quanto custa. Nós precisamos nos proteger. Nós precisamos produzir alimento para o nosso povo, porque nós temos muitos inimigos ao redor do mundo, né? Então a questão deles era sobrevivência, né? E eles têm uma das melhores tecnologias do mundo em vários aspectos, inclusive agropecuários. Né? Sim. Então quando você for lá, você vai pirar. Bom. Então você trouxe muita tecnologia de Israel também, do que eles utilizam lá. Você usa bastante aqui dentro. Nós hoje trabalhamos com tecnologias de pontas que a gente consegue acessar. Tá. Né? Estamos tentando introduzir uma inteligência artificial para avaliação de solos urbanos. Loucura. Então, hoje você consegue, como a tecnologia mudou, né? Do meu tempo que eu me formei há 38 anos atrás para agora. Eu estou conversando com o pessoal de Jabuticabal, os professores de Jabuticabal, onde você consegue, via inteligência artificial, mapear uma área que vai ser introduzida um paisagismo, e identificar todas as manchas de solo e por georreferência corrigir esses solos sem você pôr a mão no solo, só por inteligência artificial. Que loucura, então é um novo mundo que nós estamos. Isso na parte agrícola está acontecendo já, é um negócio, tecnologia muito nossa, é interessante isso, o Brasil está muito ativo nessa tecnologia nova, né? Nós já estamos desenvolvendo tecnologia de ponta, né? E isso é bacana que eu estou conseguindo trazer do meio agrícola para o meio urbano, né? Isso é um negócio que ainda ninguém nunca ouviu falar. Você é pioneiro então, né, Eduardo? A gente está conversando com um pioneiro disso, né? Eu tenho esse viés dentro de mim de buscar inovação, de buscar tecnologia, de buscar coisas novas, de achar soluções onde hoje não se acham, só se vê problema, né? Então eu tenho isso muito, é nato de mim, né? É instintivo. Eu tenho essa capacidade de adaptar as coisas e buscar as melhores respostas sempre. Eu nunca estou conformado com as respostas, eu sempre quero respostas melhores, né? E talvez seja isso o diferencial da minha empresa hoje. Ou seja, se a gente for lá na sua empresa e falar assim, eu quero um jardim, porque antigamente, vê se eu estou errado, porque antigamente falar assim, eu queria no meu jardim isso e aquilo. Aí ele fala, isso não dá, é porque tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, você está me dizendo que hoje dá para você ter o que você quiser no seu jardim com a tecnologia e você fazendo com a pessoa certa, você consegue ter qualquer coisa no teu jardim. Eu costumo falar para meus clientes que eu não tenho varinha de condão, né? Mas o que é acessível hoje a nível técnico nós fazemos, né? Caramba. Nós produzimos jardim vertical com 2, 3 centímetros de solo, a gente desenvolve... 2, 3 centímetros? Você tem uma camada verde sobre uma estrutura de laje viável. Né? Paredes verticais, recuperação de solos degradados, né? Então armazenamento de águas de reuso, né? que deveriam se fazer isso de forma usual na cidade, ainda não se fazem. Então hoje nós temos uma plataforma digital que eu tenho, meus clientes têm, um dos meus maiores clientes, que é o Itaú, tem isso já acessado, onde a gente faz o plantio de árvores nativas para eles, e numa plataforma digital eles conseguem ver todas as variáveis
de crédito de carbono, de recuperação, todas as variáveis full time, eles entram lá, aquilo lá que nem um reloginho funcionando, mostrando quanto eles estão ganhando de crédito de carbono com aquela árvore que foi plantada há 5 anos atrás. Que loucura. Que tamanho que está aquela árvore hoje, que espécie que é, o que essa árvore produz, que fruto que ela produz, que flor que ela produz, que época do ano que ela floresce. Então é um negócio que é tecnologia, né, agregado ao meio urbano, gerando retorno de sustentabilidade. Ou seja, o nosso mundo, o nosso país, ele pode se tornar muito mais arborizado, ele pode ter muito mais agora, a gente só não faz se não quiser, pelo que você está querendo me dizer, porque tecnologia tem. Temos tecnologia e temos que adotá-la, porque nós estamos caminhando para uma situação muito delicada a nível de meio ambiente. Né? Por exemplo, em Curitiba, há 40 anos atrás, eles fizeram um parque esponja. Quer dizer, era uma fazenda de 120 alqueires, lá 140 alqueires, que fornecia água para Curitiba, que eles tornaram aquilo uma fazenda esponja. Ou seja, Curitiba hoje tem uma capacidade de reter grandes enchentes de forma fantástica, porque aquela área funciona que nem uma retenção, uma grande retenção de águas pluviais, né? Que nós deveríamos ter pensado isso em todos os outros grandes centros do país. Né? Dá tempo ainda? Eu acho que dá, só que isso agora tem seu custo, né? Sim. É difícil agora você pegar áreas tão degradadas e recuperarem que nosso Rio Pinheiros Tietê, que a gente vê quantos bilhões de dólares já foi investido nisso, né? E até hoje a gente não tem essa água recuperada, né? Dá para fazer, mas tem um custo alto. Pra falar a verdade aqui, não posso falar muito, não sei também se até onde querem, né? Porque a gente vê vários países por aí, como Israel, você pega Dubai, por exemplo, né? Que a água que os caras pegam água do mar e transformam em água potável. Pô, os caras fazem cada coisa porque querem fazer, né? Eu fico pensando se querem fazer isso, né? Porque a tecnologia tem, pelo que você está falando. Vão precisar fazer, sabe? Essa demanda hoje está incutida na sociedade. A sociedade Sim. quer que isso aconteça, né? Sim. Então isso vai gerar voto. Se gerar voto, vão fazer acontecer, né? Então, custe o que custar. Né? Sim. Então, eu acho que eles vão ter que pensar assim, dessa forma. Já tem alguns projetos bacanas, né? A recuperação do Rio Pinheiros é interessante, né? Ainda não está concluída, mas está caminhando para isso. E aí você vê que é possível, né? Então, retenção de água de chuva é possível, né? Porque em vez de fazerem grandes bolsões de concreto, se fazem parques lineares com capacidade de reter água, onde você, quando não estiver chovendo, vai jogar bola com teu filho, você vai dar uma corridinha, você vai tomar um sol, você vai fazer um piquenique. Por que não? Sim. Porque precisa fazer uma estrutura de concreto bilionária, em vez de fazer um parque linear para melhorar a qualidade de vida da população. Sim. Você sabe que outro dia, a minha sogra mora na zona leste, né? E eu tava passando ali, e eu passei em frente o Templo de Salomão, e eu passo, vejo aquele jardim e falo, cara, que jardim é esse? Que jardim? Que me faz lembrar muito Israel, né? Cara, e quando eu fiquei sabendo que foi você que fez, eu falei, cara, que bom gosto. Legal, né? O Templo de Salomão foi um marco pra gente, bastante importante, e nós fizemos a réplica há 2 anos atrás em Brasília. Eles fizeram um novo templo em Brasília, que ficou pronto há 2 anos, onde nós que executamos e fizemos a réplica do de Salomão de São Paulo. E de onde veio a inspiração? Cara, porque honestamente, cara, é muito bonito, cara. É bacana. Muito bonito. O projeto primeiro mundo aquilo. O projeto não fui eu que desenvolvi, né? Foi um projeto feito por uma arquiteta paisagista. E o legal dessa história é que quando a gente foi contratado para executar o projeto, tinha lá estipulado pelo Edir Macedo que ele queria o Jardim das Oliveiras. Sim. Né? Que é bíblico, né? É bíblico. Aí, só que a paisagista tinha posto umas oliveiras de 2 metros, de tamanho pequenininhas, tal. Eu olhei aquela imensidão daquele templo, né? E eu falei pros caras, vamos pôr alguma coisa suntuosa. Vamos pôr oliveira de 300 anos? Ele falou, mas não existe. Eu falei, existe. Aí existe, não existe? Aí essa conversa chegou lá para a diretoria da Igreja Universal e os caras falaram, opa, nos interessa. Onde temos, né? Onde vamos ver isso? Aí fomos lá para os locais que tinham no Uruguai, ver as oliveiras centenárias que foram plantadas pelos espanhóis em 1600 Se foram buscar pedra em Israel, não vai buscar oliveira aqui. Toda a pedra veio de Israel. Veio de lá. E aí deu certo, eles se encantaram com a história para onde eu levei eles, e nós trocamos pequenas oliveirinhas que iam ser plantadas lá por oliveiras
de 250, 300 anos de idade, que estão lá plantadas até hoje, estão lindas. Mas, cara, e aí o clima? Porque o clima é diferente, Pois é. o transporte. Você teve que fazer. Você fala que Pois não tem é. varinha de condão, mas eu tô achando que tem. Porque como é que foi essa? Pois é. Quando você pega, já pensou, você pegar uma velhinha de 90 anos, né? Então. Fazer uma maratona com ela? Sim. É quase a mesma coisa, porque em Brasília, nós plantamos 12 oliveiras que eu fui buscar pessoalmente, que foram de 1640 plantadas, mais ou menos, pelos espanhóis. Então, nós trouxemos de um clima frio, né, do extremo sul, para uma área central do Brasil com temperaturas altas e uma situação climática totalmente diferente. Isso exige muita técnica, existe muito cuidado para você evitar perda e esse processo de adaptação é complicado. A partir do momento que se adapta a planta, ela está estabelecida, ela vai continuar, porque a oliveira é a árvore da vida, né? Então ela tem capacidade de se recuperar e sobreviver. Mas Israel tem oliveira de 2.000 anos, 2.500 anos, é absurdo. Tem. Enorme. Tem. Lindas, são fantásticas. E quando você vê um projeto pronto, por exemplo, vai lá do Templo de Salomão, quando você chegou e você viu tudo aquilo, assim, como é que bate o coração? Como é que é isso? Então, aí entra o outro lado, né? O lado da satisfação, né? Gostoso de fazer, né? A gente trabalha, é claro que nosso business você tem que estar sempre focado em ganhar, né? Porque senão você não sobrevive. Mas quando o resultado é fantástico, né? Quando o resultado supera as expectativas, a satisfação é gigantesca. Isso te dá uma motivação muito maior para continuar e continuar cada vez mais forte, né? Sim. Então, Museu do Amanhã foi outro marco simbólico nosso, um desafio gigantesco, 250 metros, um jardim dentro do mar, né? Com toda a dificuldade que você possa imaginar de uma área estreita para você estabelecer paisagismo, com um solo que o Calatrava queria que fosse um solo branco, que nós tivemos que buscar um solo específico para pôr lá, e depois adaptar todas as plantas dentro desse solo, quer dizer, todas as questões técnicas que exigiram muito da minha capacidade técnica, né, e do trabalho da minha empresa para a gente chegar nesse resultado, que foi fantástico também. Sim. E hoje vocês são quantos profissionais hoje lá? Hoje a Funari conta com aproximadamente 100 funcionários. 100 funcionários. Fora todos os terceirizados, envolvidos e todo o time. Chega quase a 300 pessoas aí na nossa infraestrutura total. E você imaginou estar desse tamanho? Não. Às vezes eu olho para trás e falo, para onde eu fui? Calma, vai devagar, porque eu... Então eu tenho essa preocupação, eu tenho essa preocupação de como crescer, né? Nós já tivemos crises no Brasil, né, que me preocuparam, né, onde o Brasil praticamente parou aí no governo Dilma e tal. Então eu tenho hoje essa preocupação muito grande de crescer com qualidade. Hoje eu quero crescer, mas crescer com qualidade, sabendo o que eu quero. Eu não quero mais tudo, eu quero o que tem de melhor. Não, e vamos dizer que assim, fora toda essa crise, veio a pandemia também, e também não deve ter sido aí superar tudo isso. Mas olha, eu sei que você quer saber sobre isso, mas a gente vai saber disso no próximo bloco, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido, estamos aqui com o Eduardo, e ele, no bloco anterior, a gente começou a falar um pouquinho de pandemia, um pouco da crise do Brasil e como foi superar tudo isso. Eduardo, e aí, cara? Como foi esse tempo? Eu acho que nos momentos de crise você cresce, né? Que exige respostas que você não sabe onde você vai buscar, né? E na primeira crise do governo Dilma foi mais ou menos isso, né? Nós de repente estávamos a 200 por hora e você cai para 50 por hora. E como você faz com uma empresa em alta velocidade desativar tudo isso, diminuir a velocidade, sem quebrar, sem sobrevivendo, né? Então foi o grande aprendizado da nossa história, foi essa primeira grande crise. E a segunda foi a pandemia. Sim. Só que a pandemia, a notícia foi boa, porque nós não paramos de trabalhar um minuto e a demanda aumentou muito, porque todo mundo queria cuidar todo mundo achou que não ia durar muito, ia morrer, todo mundo ia acabar, né? Então, o cara ia para casa, olhava para o jardim e falava, pô, vamos cuidar do nosso jardim, vamos arrumar, vamos reformar nosso paisagismo, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, todo mundo começou a voltar para as origens. A interpretação que eu tenho da pandemia foi que as pessoas começaram a se voltar para si mesmas, né? E buscar qualidade de vida. E o paisagismo tem tudo a ver com qualidade de vida, né? Sim. E as pessoas começaram a valorizar os paisagismos da casa. Vamos construir uma casa no campo.
para a gente aproveitar, né? Vamos cuidar do paisagismo da nossa fazenda, e assim foi. Então, a demanda aumentou muito. E a notícia foi boa, que né, a pandemia, para nós, foi um momento de business interessante. Nós crescemos. E crescemos de forma sustentável. Eduardo, eu só tinha visto no desenho do Pica-Pau lá, eu acho que era o Dr. Rancho Cruz, eu não lembro. Depois, ô Henrique, depois você me fala se é ele ou não lá, que ele fazia as operações nas plantas lá. Não sei se alguém aqui, se você já assistiu. Eu via Pica-Pau, mas não lembro. Cara, tinha lá uma lá que ele faz uma árvore lá que tava lá. Cara, que história é essa de transplante em árvore? Conta isso pra gente aí. Isso também foi uma técnica que nós adaptamos, que eu adaptei do meio agrícola para o meio urbano, né? Não existiam tecnologias muito apropriadas para grandes transplantios, né? Sim. Então nós conseguimos desenvolver uma série de insumos que nós colocamos no sistema radicular novo da planta que a gente transplanta, que possibilita um pegamento muito melhor e muito mais rápido, né? Então hoje nós não temos limite. Caramba. Nós conseguimos transplantar o que nos aparecer. É claro que tudo exige técnica, tudo tem custo e tudo tem uma mega operação por trás disso, né? Sim. Desde que todo mundo esteja disposto a fazer, nós conseguimos fazer, sim. Mas você fez uma lá que rege a lenda que foi Dom Pedro que plantou. Conta pra gente isso também. Nós fizemos um trabalho muito interessante, que foi a recuperação do Jardim do Ipiranga, né? Sim. Onde o palácio foi recuperado e o paisagismo também foi recuperado, né? E isso, o Jardim do Ipiranga é o jardim francês. Sim. Né? E nós temos, que me conste, só 2 jardins franceses no Brasil, do Ipiranga, e no Rio de Janeiro tem um outro jardim. Então o grande desafio foi trazer as técnicas europeias, né? Adequá-las para o nosso time, que não tinha muito a convivência com essas simetrias, com essa lógica de jardim francês, né? E recuperar tudo que estava degradado e também transplantar coisas que estavam em lugares errados. Então houve um reprojeto do museu, do jardim, né? E nós tiramos uma palmeira lá que nós brincamos que foi Dom Pedro que trouxe de navio lá de Portugal. Uma palmeira gigantesca, né? Que todos não acreditavam que fosse pegar. Nós transplantamos ele para o Jardim da Independência logo abaixo, e a palmeira está lá até hoje, linda, maravilhosa. E Eduardo, como é que é mexer na história, né? Porque querendo ou não, você tá lá, você tá mexendo na história do país, né? Você fala, caramba, pode ser que alguém tocou aqui. Ou como é que é isso, cara? Porque é um privilégio que você tem e que isso vem do fruto do seu trabalho, né? Eu acho que você é chamado para esses lugares. Por exemplo, eu pegar ali uma oliveira de 300 anos, lá no museu. Como é que é isso, cara? É interessante isso, né? Isso realmente mexeu comigo. Inclusive a gente estava com o pessoal os historiadores acompanhando todas as nossas escavações lá, porque a qualquer momento podia encontrar uma cerâmica ou qualquer coisa, um pedaço de alguma relíquia lá enterrada que teria que ser analisada pela arqueologia lá, né? Então foi realmente muito interessante isso realmente me reaviveu o tempo de escola, quando eu fui visitar o Museu do Ipiranga. Sim. Que eu via naquele tempo, eu fui procurar a carruagem que já não estava mais lá, eu fui procurar as vestes de Dom Pedro que já não existiam mais, não estavam mais lá, acho que foram todos para Petrópolis, né? E o museu totalmente remodelado e moderno, né? Sim. Mas isso realmente veio um filme muito grande na minha cabeça, porque eu vivi o museu quando era criança com a minha escola, eu fui fazer visita lá. Eu também. Só que eu não lembro do jardim, né? Engraçado, né? Eu fui visitar o museu. E o jardim, que faz parte, é uma parte agregada importante, né? Lindo, né? O jardim hoje é lindo, está recuperado, está lá. Eu tive a oportunidade de fazer isso, foi muito bacana. Isso mexe com a gente. Qual foi o maior desafio, assim? Qual projeto você fala assim, cara, esse foi... Um dos maiores desafios nossos foi o SEMPS, Nova SEMPS, uma obra do pré-sal no Rio de Janeiro, da Petrobras, né? Que foi desenvolver solo artificial para a Petrobras. Nova SEMPS é uma área de um aterro na Baía da Guanabara, onde eles fizeram um complexo de pesquisa gigantesco. Já existiu o SEMPS 1, foi o SEMPS 2, né? Com tecnologias de ponta, né? E tinha um projeto de paisagismo com os biomas brasileiros, né? E só que não tinha solo, era aterro, era pedra, né? E nós tivemos que certificar um solo artificial para a Petrobras. E isso foi talvez os maiores desafios da minha vida, porque minha empresa era muito pequena ainda e eu não acreditei que ia acontecer, e aconteceu, e nós entregamos a obra de forma perfeita para a Petrobras. Sustentabilidade.
Como é que você vê a sustentabilidade? As empresas estão preparadas para isso? Para cuidar do meio ambiente? Como é que você enxerga? Como é que você tem visto o Brasil? Estamos gatinhando? É interessante isso, né? Todo mundo fala, todas as grandes empresas falam o tempo todo de ESG, né? Que é o ambiental, social e a governança, né? E o que eu vejo na prática, um grande greenwash, quer dizer, os caras, eles vendem essa imagem, eles vendem isso, é claro que todos estão tentando fazer um pouquinho, mas um pouquinho talvez para inglês ver, claro, né? Para os acionistas gostarem da história, passam valorizando a bolsa de valores, mas efetivamente, a nível de grande porte, poucas empresas realmente têm feito um trabalho sério referente à sustentabilidade, porque isso custa caro. E tudo que custa para as grandes empresas, eles pensam 10 vezes na hora de implantar. Né? Então é bacana, vamos fazer uma situação autossustentável. Vamos. Quanto custa? Custa X. Opa, mas qual vai ser o nosso retorno? Né? Então, esse questionamento existe. Uma coisa que eu tenho percebido muito, a direção das grandes empresas tem o conceito, querem fazer. Mas na ponta, na execução dos serviços, isso não acontece, porque não existe conhecimento técnico adequado. Não existe formação técnica adequada. Não existe preparo para isso. As pessoas não sabem. Não adianta você procurar no Google. Né? Você tem que ter conhecimento técnico para implantar essas situações que são complexas. Basta te falar coisas simples, como todo o nosso resíduo que nós produzimos são vegetais. Né? Quando a gente trabalha com paisagismo. Tudo isso é reciclável e pode virar matéria orgânica de alta qualidade. Hoje, 10% dos meus clientes reciclam esses materiais por falta de conhecimento, falta de vontade política de executar. Porque isso, inclusive, dá lucro. Você deixa de ter caçambas que custam caro e aquilo lá se auto-circula dentro do ambiente de paisagismo e não sai mais de lá. E vira adubo e só vai trazer melhorias, né? Então, esse conceito que é simples, que é básico, é difícil introduzir. Então, existe uma dificuldade muito grande, que eu acho que essas barreiras vão começar a ser quebradas, mas exige a necessidade de conhecimento técnico. Não é um facility da vida que vai introduzir isso olhando no Google. Como a gente vai produzir minhoca? Fazer compostagem com minhoca. Não dá. Quando você trabalha com áreas grandes, né, você precisa ter alguma coisa mais robusta para executar. Ou seja, também falta profissionais com habilidade no mercado também. Né? Você é referência, né? Não vamos nem discutir. Você está no top 1 ali, né? Existe a necessidade de profissionais treinados e preparados para isso. E isso nós não temos. Né? Isso é uma adaptação do meio rural para o meio urbano com técnicas que você vai ter que adaptar. Né? Hoje tentam se copiar muitos modelos do exterior. Muitas coisas muito interessantes, mas muitas coisas nós temos que desenvolver com nós mesmos. Com as nossas tecnologias, com os nossos recursos, com as nossas limitações. Né? Olhar a Alemanha lá, que é um dos exemplos de sustentabilidade, é bacana. Só que eles têm muito mais dinheiro que a gente, eles têm muito mais organização operacional e eles estão num país nórdico, né, de frio, totalmente diferente do nosso, onde as condições climáticas são diferentes da nossa. Posso estar falando besteira, mas assim, se a pessoa ela tem um conhecimento técnico aprofundado, usar as tecnologias, talvez fique até muito mais barato da forma que eles procuram fazer hoje, ou não. Exatamente. Tô certo? Absolutamente certo. Porque você consegue implantar as coisas de forma mais fácil, mais prática e mais funcionais. A um custo reduzido. Mas você precisa entender do assunto, você precisa saber como chegar lá, né? E essa dificuldade que esse pessoal ainda tem muito a aprender. Onde você acha que trava? Quando você pega numa empresa, onde que trava? É o custo? É custo e gestão. Gestão. É custo e gestão. Porque quando o CEO da empresa determina que se faça isso, a menina do facility não sabe. Né? E ela tem medo de perder o emprego. Então ela procura na internet como é que eu vou fazer. E ela não tem humildade de consultar as pessoas ou arrumar os parceiros certos para fazer isso. Então eu acho que são 2 fatores, custo e gestão. Entendi. Você acha que as multinacionais estão muito mais avançadas que as empresas brasileiras ou ao contrário aqui no país? Conceitualmente, sim. Conceito interessante. Eles têm um conceito muito mais apurado, né? Mas a nível de implantação, eles pecam na gestão.
né? E aí o pessoal tem usado muito o termo no mercado de greenwash, né? Eles vendem uma coisa que eles não têm, né? Que eles falaram que executaram, mas não executaram, porque eles não conseguem implantar na ponta isso, né? Entendi. Hoje, nos estados que a gente tem, onde é mais preocupante hoje a sustentabilidade? Você acha que é aqui onde estamos? É mais no Nordeste? É mais no Sul? São nos grandes centros urbanos. Nosso grande problema são as grandes cidades brasileiras que não se adaptaram a essa situação, não estão preparadas, não estão investindo o dinheiro necessário para isso e vai pagar as consequências de tudo isso daqui para frente. Você acha que Curitiba tem um pezinho na frente ou Curitiba tem 2 pés na frente. Curitiba foi pensada, Curitiba é diferente, né? Curitiba, quando você vê esse parque que eles pensaram há 40 anos atrás, né? Os caras pensaram na frente, a cidade pode crescer de forma mais sustentada, né? Então, Curitiba talvez seja uma referência para o Brasil, por onde nós vamos, né? Então, as épocas de eleição, pessoal, independente de quem você vai votar, nós temos que cobrar isso aí, né? Das pessoas aí que estão entrando no governo, porque isso é preocupante mesmo. Porque pode chegar num caminho sem volta. Você acha que estamos perto desse caminho sem volta ou não? Eu acho que não. Eu sou otimista. Eu acho que sempre tem um jeito... Em 1970 falaram que o mundo ia passar fome, que a gente não ia ter comida, que com 4 bilhões de habitantes todos íamos morrer de fome. Nós já somos 7 bilhões de habitantes e cada dia tem mais alimento disponível. É claro que existe desigualdades sociais que permitem que pessoas comam melhor, outras não, mas alimentos nós temos suficiente para abastecer 7,2 bilhões de habitantes hoje, né? Então eu sou muito otimista com isso. Nós estamos evoluindo de forma muito rápida a nível de tecnologia e de produção, né? Então eu não tenho medo de desafios. O problema é você fazer e não deixar o time passar. Você precisa fazer, né? Sabe o que eu fico imaginando? Vem na minha cabeça agora, mudando um pouco de assunto, você vai em umas festinhas de aniversário, você vai encontrar os amigos, né? O povo fica assim, eu tenho uma planta lá, o que eu faço? Isso acontece, Eduardo? Muito. Não, e às vezes ele acha que aquela planta vai salvar o mundo, né? Então ele compra 3 vasos, põe na casa dele e fala, vou fazer minha parte de recuperação ambiental, né? Sim. É um descargo de consciência. Ele dorme, ele encosta no travesseiro e fala, não, eu plantei um jardinzinho na minha casa para salvar o mundo, né? Mas não funciona assim. Mas fico te perguntando como é que nem lá em casa, agora minha esposa, ela comprou um vaso enorme, agora tem uma jabuticabeira num vaso lá. Sim. Aí ela vai lá e ela cuida, que tem muita água e tal. Então, aonde você vai, todo mundo quer que você dê um palpite no jardim, né? Isso é legal. Isso é legal porque traz esse conceito, né? De se aproximar da natureza. Inclusive, você passa isso para os teus filhos, né? Sim. Então, foi o que meu pai passou para mim, né, lá atrás. Então, essa ideia de se aproximar da natureza, essa necessidade que o ser humano tem de se aproximar do verde, né? Traz paz, traz serenidade, traz saúde mental, né? É interessante, né? E nós temos uma necessidade muito grande disso, né? Nós temos ausência de parques, principalmente em São Paulo, de áreas verdes, porque o que fizeram em São Paulo? Pegaram todos os córregos que estavam poluídos, né? E cimentaram, concretaram tudo aquilo, o esgoto continua correndo lá embaixo, ninguém vê, né? Aí fazem uma estação de tratamento na ponta para tentar descobrir, para tornar o Pinheiros e o Tietê saudável. Não está errado. Conceitualmente isso não está errado. Essas áreas não deviam ser áreas de verdes, de lazer, de integração homem e meio ambiente. Você não podia pôr uma varinha de pescar e pescar um lambari nesses córregos com água pura. Poxa, não seria bacana? Né? Então, mas hoje nós fizemos ao contrário. E para reverter tudo isso é um custo gigantesco e às vezes, muitas vezes inviável, né? Você levanta um monte de torre em volta de uma área de córrego. Como é que você faz agora para recuperar essa área e deixar isso exposto a população para aproveitar como lazer, como área verde, como água saudável, né? Sim. Muitos condomínios de luxos te procuram para que você possa fazer o paisagismo, fazer toda essa parte e tal, né? Como é que foi você ir para essa parte do luxo, né? Porque o luxo quando a gente vai para esse mercado, é interessante, eu atendo muita gente do mercado do luxo, de você entrar nesses condomínios e você fazer, como é que foi essa entrada? Isso é um grande business, né? Sim. Esses paisagismos de alta performance, de alto padrão, são grandes business que a gente faz muito. Sim. É bastante interessante isso comercialmente e um grande desafio, porque todo mundo quer mais e melhor que o do vizinho, né? Sim. Então, são grandes projetos. Então, isso absorve muito da minha empresa hoje, porque são grandes compradores, né? E o pessoal valoriza, porque o paisagismo sempre valoriza uma residência de alto padrão. Então, sim, esses condomínios todos em volta de São Paulo, gigantescos, né? Com
obras faraônicas e paisagismos faraônicos, né? Sim. Então, isso realmente traz muito negócio para a gente, é um business importante na minha empresa hoje. Nós temos o atendimento de alto padrão muito arraigados dentro da nossa empresa e nós executamos muitas implantações desse tipo. Vocês atendem o Brasil inteiro hoje? Brasil inteiro. Hoje a gente está fazendo uma obra em Salvador agora, um hospital, né? A gente está lá com um time nosso terminando de executar um paisagismo de um hospital em Salvador. Sim. E vamos dizer, hoje o pessoal que está em casa, vamos imaginar que tem gente nos assistindo agora, fala assim, caramba, eu tenho vontade de fazer isso na minha casa, de fazer um paisagismo, né, porque é tanto prédio, é tanto concreto, né, a gente percebe que tem muita gente que gosta, que quer deixar sua casa mais verde. É possível você deixar, por exemplo, um apartamento ou uma casa que não tem muito quintal, porque agora as casas não tem mais quintal, né, tem a sua garagem ali, o lugar da churrasqueira. Dá para fazer? Dá. Basta você querer, né, e gostar, né, porque exige alguns cuidados, mas você pode fazer uma laje da tua casa, você pode fazer um jardim sobre laje, né, você pode estabelecer uma horta no telhado da tua casa se você quiser, né, você pode estabelecer um tapete verde, um campinho de futebol na laje hoje, que é possível, com tecnologia muito simples, né, então sim, você pode fazer uma parede verde vertical na tua sala, onde você vai ter uma parede verde natural, né, desde que você respeite algumas regrinhas e tenha algumas premissas aí para chegar lá. Você criou um problema para mim agora, porque agora que a minha mulher vai assistir esse programa, o Rogério tá aqui assistindo, porque lá na minha cozinha eu tenho uma parede verde enorme lá, mas não é de verdade, artificial, né? E a mulher agora criou um problema, então, ou seja, ela vai querer colocar. Então, dá para você colocar dentro de casa uma parede vertical de plantas. Então, dá para ela substituir por uma horta vertical, né? Que vai ficar muito mais, muito mais legal, né? Já ganhou do povo, agora vou ter que contratar o cara lá. Dá para fazer, ou seja, mesmo numa metrópole, né, que a gente vê só prédio, se a pessoa ela quer, ela gosta, ela consegue deixar. Sim, é claro que você tem que respeitar plantas de sol, plantas de sombra, plantas que se adaptam melhor, né? Tem todo um conceito aí que você precisa respeitar para você não ficar sofrendo com o problema, né? Para você ter um negócio que te agrade e fique bonito, né? Uhum. Então você tem que ter uma mínima de uma assessoria aí para você fazer o negócio funcionar e ficar bonitinho. É claro, como psicanalista eu sei a resposta, eu quero como agrônomo, eu quero a sua resposta em relação a isso. O quanto é importante para quem está nos assistindo, que tem criança pequena, mesmo que mora num apartamento, a importância que tem de ter contato com a planta, né? Porque eu fico imaginando, né? A nossa jabuticabeira lá não é grande lá e deu 3 jabuticabinhas lá. Cara, aí catou docinha, comemos e tal. Mas eu fiquei imaginando, né? Pô, se a gente tivesse criança pequena, de ir lá, pegar, colher, coisas que na nossa época era mais fácil a gente ter contato, que os jovens hoje só tem celular, né, cara? Celular. Você acha que é importante a família falar assim, poxa, vamos ter um espaçozinho verde aqui para quem tem criança pequena? Qual que é o impacto que você acha que Eu acho isso fundamental na formação do ser humano. Uhum. Tem um estudo que se chama biofilia, né? Que é a proximidade do homem com o verde, né? E tem estudos feitos por psicanalistas, por psiquiatras e tal, que onde você agrega o verde à área de produção, você aumenta a produtividade. Bacana. Então, hoje os novos conceitos de unidades fabris, de grandes escritórios, é sempre ter uma área verde agregada, né? Então você tem aquele hora do almoço que você senta no jardim lá, você fica apreciando aquela área verde, você fica batendo papo, vendo o barulho das árvores balançarem com o vento, sentindo o cheiro de um perfume de uma árvore, ou vendo um fruto maduro caindo, um passarinho comendo. Então essa proximidade do homem com o meio ambiente é fundamental para o equilíbrio emocional das pessoas, para a saúde mental das pessoas. Sim. Até porque se a pessoa tiver um quintalzinho um pouco grande, ela pode ter árvore frutífera num vaso grande, claro. Dá para ter, não dá? Dá. Eu tenho a jabuticabeira lá. Jabuticaba produz. Minha mãe tem uma também aqui, que ela me chama de vez em quando para eu cuidar. E a gente tem que cuidar para ela aqui, que ela mora em Santo Amaro. Então ela produz, ela fica toda feliz com a jabuticaba dela, que produz jabuticabas, né? Então, numa varandinha você pode ter uma pitanga, você pode ter uma jabuticaba, você pode ter uma hortinha, um temperinho lá, uma salsinha, você pode sim. É uma brincadeira gostosa e que te deixa satisfeito, né? Que te deixa... E os filhos, Eduardo, foram pro mesmo caminho ou não? Não. Eu tenho 3 filhos, a Luísa, o Felipe e a Mariana. Luísa mais velha, nutricionista, acabou de ganhar um nenê, eu sou avô fresco, o Romeu nasceu. Nós temos o Felipe que é cozinheiro,
e a Mariana, que é propaganda e marketing, que está na Austrália. Então, nenhum seguiu o pai. E a sua mãe, cara? Acho que a sua mãe, lógico, de uma forma agora mais urbana, a sua mãe deve ter um orgulho tremendo. Seus pais estão vivos? Minha mãe está viva, meu pai já faleceu há bastante tempo, e vira e mexe ela vê uma reportagem minha, ela vê um trabalho que eu faço, ela me liga e tal, então... Ela já deve ficar cheia de orgulho, né, Eduardo? É bacana isso, essa história é bacana. Essa satisfação de ver o resultado e as pessoas reconhecendo o teu trabalho é bastante recompensador. E onde o Eduardo quer chegar? Eu acho que é evidente que a gente nunca pode parar, né? É evidente que eu me realizei como profissional, eu estou realizado como esposo, eu sou casado com a Cláudia há quase 40 anos, legal, tenho 3 filhos, agora está vindo a nossa nova geração que são meus netos, então eu tenho uma realização plena de vida, eu tenho saúde, eu jogo tênis, eu busco me cuidar, então eu estou chegando, dia 12 eu faço 60 anos, eu estou muito satisfeito com tudo que eu conquistei na minha vida, que eu sonhei lá atrás com tudo isso. Outro dia eu vi que quando você põe na tua cabeça onde você quer chegar, você chega. Sim. Desde que você queira, né? Exato. Então, hoje eu olho para trás e falo, pô, eu mirei aqui, né? Eu tô chegando, eu chego lá. E agora? Agora é muito mais fácil. Agora as novas conquistas são muito mais gostosas, porque você já atingiu um patamar de estabilidade na tua vida, onde as conquistas vêm de forma muito mais prazerosas, exato, né? Cada degrau que você sobe agora, você consegue curtir. Antes eu não conseguia, porque era uma correria alucinada atrás das coisas, né? Hoje você tem a satisfação de crescer olhando e você vê aquele momento de crescimento teu com uma satisfação gigantesca, né? Sim. Que eu não conseguia há um tempo atrás. Então hoje eu sou um cara plenamente realizado, porque eu consegui chegar... Tudo que eu objetivei lá atrás, eu consegui chegar aqui, entendeu? Então é uma satisfação muito grande, com saúde, com bastante tempo ainda de luta, que se Deus quiser, para a gente conquistar mais coisas e cuidar de tudo isso, fazer isso desenvolver mais. Quer dizer, tem um sonho sim de trazer toda essa parte ambiental que nós conversamos agora de forma mais arraigada, mas eu tenho uma vontade enorme de trazer novas tecnologias, de fazer isso acontecer de forma mais dinâmica, sabe? E isso é uma obsessão que eu tenho. Não, quando você fala com amor, você gosta do que faz. Eu gosto do que eu faço, isso é muito bom, porque eu sempre trabalhei muito, né? Isso sempre me consumiu muito. Então, se eu não gostasse do que eu fizesse, eu estaria hoje liquidado fisicamente, emocionalmente, né? Porque isso exige muito um desgaste físico e psicológico muito grande, né? Para essas conquistas atingirem. Nada é fácil na vida, né? Sim. Bom, a gente está acabando o programa, mas se seu pai estivesse aqui agora, cara, o que você falaria para ele? Ele está aqui na TV, na BMC News, contando a sua trajetória de vida, que história bonita que você tem, né? E você pode depois assistir também, depois que vai ao ar do programa na TV, ele vai para o YouTube, você pode assistir novamente, compartilhar. Cara, o que você diria pro teu pai que começou lá no cavalo, que começou a ir lá na roça, cara, e hoje, se a gente olhar grandes jardins que a gente tem no Brasil, você tocou, você que fez, você que planejou. Eu acho que ele estava certo quando ele falava, filho, o negócio na vida é contatos, né? E eu falava, que contatos? Coisa nenhuma, pai. Hoje eu falo, você tinha razão, pai. O conselho foi bom. Foi bom. Muito obrigado por ter vindo aqui no nosso programa. Foi uma honra ouvir sua história, viu? Eu que agradeço muito e estou sempre às ordens aí para novos bate-papos. Vamos lá. E ó, você tem que fazer aí o seu network, conversar com pessoas, né? Você vê essa história do Eduardo, que história fantástica, e tenho certeza que inspirou você. Na semana que vem a gente está aqui de novo, tá bom, pessoal? Um abraço, até semana que vem.